Olá pessoal, como vocês estão? Aqui para demonstrar a planilha, né, em funcionamento, a fim de facilitar a vida de quem faz orçamento com tijolo ecológico, né? Então estou apresentando ela para ver se é do interesse de vocês, né? Precinho bem simbólico mesmo, né? Só para complementar aí as horas de execução da mesma, né? Então quero demonstrar aqui para vocês as funcionalidades dela, tá bom? A planilha é simples, não é nada complexo, né? Vou demonstrar aqui mais ou menos como seria, tá? E o legal dela é que é o seguinte, ela já dá um orçamento, né, da mão de obra, tá bom? Ela dá uma estimativa de materiais, tá? Então você com alguns valores você consegue colocar alguma estimativa de materiais e ela também te dá um custo diário, né, da obra para você ter uma ideia de como está o andamento da sua obra, caso você faça essa parte de acompanhamento também, né? Literalmente ela gera um arquivo PDF, né, já configurado, você pode trocar sua logo, né, trocar informações também, né, e a fim de facilitar o dia a dia, tá bom? Vou demonstrar agora mais ou menos como ela funciona, para terem uma noção. Então aqui na entrada de dados, né, tudo que é em azul a gente pode preencher, e o que é cinza eu aconselho não mexer. É possível fazer algumas alterações conforme a sua necessidade, né, mas literalmente sem conhecimento eu não indico, tá bom? Mas literalmente funcionaria assim. Ó, aqui o primeiro item que a gente tem é selecionar o tijolo. Então a gente tem as alturas que normalmente tem no mercado, tá? O 12,5 por 25 por 6,25, né? 7, 7,5 e assim em diante, né? Esses valores dá para trocar, né? Facilmente, não é difícil. Sendo necessário, podemos conversar e eu ensino como faz essa troca, né? Então eu vou selecionar aqui o tijolo 15 por 30. Normalmente a planilha ela vai vir com esses valores possivelmente apagados ou com esses valores aqui para vocês terem uma noção mais ou menos de como se situa, tá? Aqui quando eu coloco paredes horizontais, seria mais ou menos isso, ó. Vou pegar uma planta baixa aqui, deixa eu só localizar aqui, ó. Pegar uma planta baixa. Então vamos supor que eu tenho essa parede de 12 metros aqui, ó. Vamos supor que seria uma parede única de 12 metros. Então, na horizontal, né, o que você está olhando. Então, eu tenho uma parede de 12 metros, eu venho aqui nela, deixa eu só fechar essa outra aqui, peraí, só um segundo para não atrapalhar. Ok, então vamos lá, ó, aí voltando na planta, cadê? Aqui, ó. Então tem essa parede de 12 metros, certo? Então a gente vai vir aqui, ó, colocar aqui, ó, 12 metros, que seria o comprimento da parede, tá bom? Qual o pé direito dela? Vamos supor que ela tenha 2,80 de pé direito. Então, aí a gente já adiciona o pé direito e a quantidade de parede, né? Que seria mais ou menos assim, vamos para poder facilitar. Então vamos supor que eu teria essa parede com 12 metros, né? E vamos supor que essa parede aqui, mesmo ela fazendo curva aqui, eu somando essa com essa até o final, ela daria 12 metros também. Então vamos falar que a gente teria duas paredes de 12 metros de comprimento por 2,80 do pé direito, né? Então ela já vai somando automaticamente para você aqui, tá? Todas essas somatórias com o pé direito, ela já vai calculando a área de parede. Vamos supor que na verdade uma seja de 2,80, mas a outra de 12 metros tenha um pé direito de 3,50, seja do lado da frente, e seja apenas uma parede também. Então ela vai fazendo a área para você, certo? Literalmente, para as paredes verticais é igual, tá bom? Então, se eu olhar aqui, o que é parede vertical? Seria todas essas aqui, ó. Que tá, a mãozinha tá descendo, tá vendo? Essa. Vamos supor essa aqui, ó. Essa daqui tem 2,5 metros. Eu normalmente gosto de pegar o arquivo aqui, jogar lá no AutoCAD, tá bom? Aí eu dimensiono ele para a altura, desculpa, para as dimensões da planta e vou tirando as medidas por lá. Porque, por exemplo, em vez de eu pegar aqui 2,5, vamos por um exemplo aqui, ó. Esse aqui, ó, eu tenho 4 metros internos dessa parede, essa daqui já não tem na planta, né? Mas, no caso tem do lado de cá, 4 metros também, 4 aqui, 4, 8. Mas lá no AutoCAD a gente coloca uma medida daqui até aqui, aí a gente vai ter o total, a somatória toda, né? Então isso faz as paredes verticais, que seria aqui. Então vamos supor que teria 8 metros com pé direito de 2,80. Qual a quantidade? Ó, tá zerado aqui, eu vou falar que é 1. Beleza, aí ele já faz a somatória automaticamente, tá? Ele tá mudando tudo aqui sozinho.
Aí o que que a gente vai vir aqui? Aí a gente vai vir para as aberturas, né? Essa parte aqui é a parte de aberturas. Então como é que funciona? Ah, vamos dizer, ó, aqui é combo, tá bom? Então vamos supor que aqui seja uma abertura do tipo 1, tá vendo? Mas no caso, é uma porta. Aí vamos supor que a porta ela é de 1 metro, né? 100 centímetros por 2,10, né? Então aqui quantas quantidades? Aí você vai lá no projeto, você vai somar, ó, vamos supor, ó, uma, duas, três, quatro. Aí você vai somando as portas conforme a abertura. Então vou voltar aqui para a porta de 80, né? Por 2,10 é a quantidade que tinha de 12, que eu já tinha montado. Aí você vai fazendo item por item, ó, por exemplo, a janela. Aí a janela, eu tenho uma janela de 2 por 1, né? Eu tenho uma outra janela de 1,5 por 1, na quantidade de duas. Ah, se fosse 3 janelas desse tipo, era só aumentar a quantidade aqui. Ele já vai dando a área. Por que, que ele está dando a área aqui? Porque vai chegar um momento em que você vai precisar disso aqui para fazer o cálculo dos tijolos. Né? Então ele faz a subtração das portas. Ele já desconta, né, a área da porta no somatório final do tijolo. Aqui, estimativa de espaçamento de grau. Seria um pré-dimensionamento, né? Que a gente tem aquelas receitinhas de bolo. Ah, vamos supor que é uma casa térreo. Normalmente a gente trabalha ali com um valor entre 80, 90 centímetros, até 1 metro de espaçamento. Vamos supor aqui que seja 80 centímetros. É que assim, é só estimativa, tá? É necessário todo um cálculo, tudo certinho para você conseguir o dimensionamento correto da estrutura e deixar ela econômica. Então, ou seja, nessa parte aqui, ó, só iniciamos colocação de dados fáceis, tá bom? Nada de dados muito difícil, né? Lembrando, paredes horizontais são todas essas aqui, ó, né? Então você vai fazendo a adição dessas paredes aqui que está na horizontal, que nem, por exemplo, essa parede aqui, ó, cadê? Essa aqui, ó, posso somar que seria aqui, certo? Aqui e aqui. Como eu falei, no AutoCAD a gente consegue fazer isso muito fácil. Aí eu coloco na horizontal esse valor. Ok, preenchi a primeira função. Aí a gente aqui vem para a parte de mão de obra. No caso, o que você vai oferecer de mão de obra? Ah, então no caso, ó, posso oferecer fundação. Aí cobro por metro quadrado. Qual a quantidade que você vai ter em metro quadrado? Aí lá, que nem eu falei, dentro do AutoCAD eu acho mais prático. Você faz lá e verifica qual é a área de fundação. Normalmente eu faço de projeção, né? O que tem projeção da casa eu considero como fundação. Então aqui, ó, vamos supor, ó, tem 210 metros quadrados de área de projeção para fundação. Então vamos supor que eu cobro R$ 180 um metro. Ó, ele já vai somando, tá vendo? Então ele vai fazer tudo isso aqui para você facilmente. Ó, parede de tijolo ecológico, né? Ah, tem parede sim, né? Então, quanto você cobra no metro quadrado? Aí aqui é o valor. Aqui ele já está somando para você a partir desses valores aqui que a gente foi alterando. Ó, quer ver? Ó, vou alterar um valor aqui, vocês vão ver. Ó, vou colocar aqui 100 unidades. Olha só, tá vendo? Ele já altera sozinho a metragem. Né? Então, alterou, ele já vai calculando para você. Aí você coloca o valor, o custo da mão de obra, ela já vai fazendo. Laje piso. Laje piso eu cobro um valor. Laje cobertura já cobro outro valor. Vai ter platibanda. Aí você pode somar, né? A partir da planta aqui você vai ver mais ou menos. Opa, voltar aqui qual a área de platibanda que tem, né? Se você cobra o mesmo preço, né, para platibanda ou cobra preços diferentes. Se você cobrar o mesmo preço da parede, você não precisa adicionar nada aqui, tá? Que ela já está fazendo a somatória. Quando você faz os cálculos da parede, coloca o pé direito dela aqui, ela já está somando. Mas eu quero adicionar. Então, vamos supor que você não queira adicionar por aqui, você queira adicionar por aqui. Vamos falar que aqui é platibanda. Então, minha platibanda tem, vamos lá, 15 metros de comprimento por 0,80 centímetros de altura. Aí eu coloco uma unidade, né, que eu posso considerar o perímetro todo aqui da casa, né, da platibanda, aí ele já vai te dar o valor. Então, na altura aqui, vamos supor que a platibanda tenha 90, ele já vai somar aqui, né, então você não precisa nem adicionar aqui, eu só deixei um item, caso cobre um valor diferenciado, aí você faz, em vez de colocar essa somatória aqui, você coloca aqui, vamos supor que seja 240 metros quadrados, ou 24 metros quadrados de platibanda e eu cobro 75 nela. Eu normalmente cobro o mesmo valor, tá? Então o valor de parede é o valor de platibanda para mim. Então você pode adicionar ela aqui. Tanto um único item, ou se você quiser, você coloca todos os valores
da platibanda aqui horizontal e as verticais, igual a gente faz com a parede. Você pode adicionar desse jeito. Ou, no caso não queira, adiciona só um valor. Vamos falar que deu 24 metros lineares de platibanda, que é o comprimento, na altura de 0,90, certo? E a gente tem um único item, ele vai te dar aqui todos esses valores. Caso não queira fazer um por um, tá? Pode fazer desse jeito também. Telhado, a gente vai fazer telhado nessa casa, né? Então o cliente quer uma laje, quer um telhado. Então eu vou colocar telhado, coloquei aqui a área de telhado, você vai calcular também lá tranquilo. Eu não vou colocar um valor do custo aqui propositalmente, tá? Para a gente dar uma olhada posterior, ok? Aí aqui a gente tem esgoto, hidráulica, né? Esgoto, quantos pontos de esgoto tem? Então você vai aqui na planta, você vai ver, ó, a gente tem um, né, do banheiro, aqui dois, 3, 4 da cozinha, tá? Normalmente eu trabalho assim, você pode, uma opção melhor, você pode também ver do seu jeito. Então, cada ponto de esgoto, são 4 pontos. Quanto você cobra por cada ponto? Tanto, 375, né? Vai variar de local para local. Hidráulica é a mesma coisa. Quantos pontos de hidráulica tem? Quando eu falo hidráulica, pelo menos eu conto lá a partir da caixa de água e os pontos que vão ir, né? Então todos os pontos para mim. Então é um conjunto como um todo. Então, aí eu cobro isso. Ou você pode, por exemplo, na hidráulica eu vou cobrar uma unidade, né, que eu coloquei. Vamos supor que eu vou cobrar R$ 800 aqui. Você pode fazer também. Pode ficar tranquilo para todos os itens. Você pode fazer desse jeito ou para cada um deles, tá bom? Aqui eletroduto seria a quantidade de caixinhas. Normalmente eu gosto de colocar um preço fixo, mas se você quiser também falar, tem 50 caixinhas, eu cobro R$ 8 por cada caixinha instalado. Você pode fazer também, tá bom? Isso já somando quadro, esse tipo de coisa. Portas, a quantidade, a partir daqui você consegue fácil, ó, que nem eu tenho porta aqui, porta aqui, porta aqui. Então eu faço a somatória aqui, ó. Tá vendo? 12, dá 14 unidades aqui, ó. 14, no caso tá aqui, ó. Então eu tenho 14 portas. Quanto eu cobro para instalar cada porta? Tanto. Janelas, a mesma coisa. Aberturas especiais. O que seria aberturas especiais? Normalmente é quando você pega algo nesse sentido aqui, ó, que você vai, tá vendo? Você tem tipo uma abertura e vai ter que fazer, sei lá, alguma viga, fazer alguma coisa, ou tem um trabalho maior, né, para poder fazer esse tipo de abertura. Eu considero aberturas especiais a partir de 2,5 metros, tá? Eu já começo a cobrar que já a dificuldade já é mais complexa, esse tipo de coisa. Mas fica a critério de cada um. Tá, então aqui, ó, aberturas especiais. Eu tenho duas, eu tenho um valor diferenciado para elas, tá vendo? Viga de concreto, que nem voltando no desenho. Então é bem provável que eu tenha que colocar viga de concreto nessa parte e nessa parte aqui para ficar esse trecho aqui em balanço caso da porta, né? Então aqui, quantos metros de viga de concreto? Eu vou ir lá, somar, até aqui tá errado, tá com metro quadrado, é só metro. Vou ajeitar aqui. Então viga de concreto. Então eu tenho 16 metros de viga de concreto. Quanto é o custo por metro de viga de concreto? Aí você vai colocar o valor. Isso a gente está incluindo caixaria, enchimento, escora, tudo isso, né? Questão mão de obra, tá bom? Nada de material. Esse orçamento aqui é baseado em mão de obra apenas. Aí rejunte, tem 600 metros quadrados de rejunte. De onde você chegou esse valor? Esse valor é daqui. Normalmente é o valor da parede de tijolo, descontado as aberturas, tá? Ela já faz o desconto da abertura, só tem que confirmar se é isso, mas depois qualquer coisa eu atualizo. Eu acho que eu esqueci de fazer essa parte do desconto, mas não é um bicho de sete cabeças. Então, a quantidade de tijolos, tá? Metragem de tijolos, menos as aberturas, tá? Vezes duas vezes, que é do lado de dentro e do lado de fora, no caso as duas faces da parede, tá? Impermeabilização é a mesma coisa. Eu tenho um item para rejunte e tenho um item para impermeabilização, né? Com valores diferenciados para cada. Esse aqui, omissos, seria algo mais ou menos, tipo assim, imposto, translado, taxas, almoço, o que você quiser colocar. Você pode colocar o valor aqui e tipo mais ou menos um valor que você estipula que seja. Ah, vai ter muro, vou fazer o muro também, vou fazer a fundação do muro, vou entregar projetos, ART, prefeitura, você também coloca aqui e fica a critério. Aqui, por exemplo, vou incluir um novo item, vamos falar, ó, novo item, tá? Então posso colocar, esse item aqui ele é do tipo metro quadrado, você vai adicionando, ó, metro quadrado, certo? Vamos supor que esse item eu vou usar ele 10 vezes. Qual o valor dele? Vamos falar que é R$ 45.
né, o metro quadrado. Então ele está aqui. Quer ver? Na verdade, eu vou fazer até mais prático. Ó. Vou colocar aqui, ó, que eu ofereço também opa, contra piso grosso, tá? Opa, grosso. Então vamos supor que eu coloco isso, eu cobro por metro quadrado. Vamos supor que tenha 210 metros quadrados, seria a mesma área da casa. E para o contrapiso grosso eu cobro mais ou menos R$ 35. Ó, ele já vai me dar o valor. Tá vendo? Então você pode vir adicionando. Por exemplo, ó, contrapiso acabado, que é aquele para colocar o porcelanato, metro quadrado também. Então fica a seu critério, caso queira adicionar mais itens, tá bom? Eu vou deixar esse aqui. Ok? Aí o que acontece? Você colocando os valores aqui do seu custo de mão de obra unitário, ele já vai te dar a somatória, ele vai te dar o valor total aqui e já vai te dar uma somatória, tá bom? E baseado nessa somatória, o que que acontece? Você vai ter um preço por metro quadrado. Como eu calculo esse preço por metro quadrado da mão de obra? Eu pego o valor total, tá bom? Aqui eu vou colocar aqui, ó, eu pego o valor total e normalmente eu divido pela área da fundação, que no caso a área de projeção que eu comentei com vocês, ou área construída, se não quiser colocar aqui, aí você vai ter esse valor aqui, mais ou menos do custo. Aí você compara, esse é bom para você comparar, por exemplo, na sua região. Ah, na minha região é R$ 750 o metro quadrado de construção convencional. Opa, então dá para mim melhorar alguns itens aqui. Vou melhorar mais alguns valores. Vamos colocar aqui, por exemplo, ó, 180 na fundação, tá vendo? Ó, já foi para 700. Então você consegue controlar isso tranquilamente. Então essa parte aqui preenchida, certo? Aí a gente vai vir aqui para estimativas de materiais. No começo assim é meio complexo, mas depois fez mais de uma vez ali acaba facilitando. Então o que acontece? Aqui ele já vai me dar alguns itens aqui, que nem está lá no começo, lá na legenda, tá? Que a gente vai mexer em tudo que é azul. Cinza não aconselhável, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho alguns itens, depois eu posso esconder eles, que é só para poder facilitar os cálculos da planilha. Então eu deixei aqui, então não precisa se preocupar com isso. Então vamos lá, na estimativa de materiais. Certo, na estimativa de materiais ele já vai me dar aqui, ó, paredes de tijolo. Então o que, que eu tenho na parede de tijolo? Ó, eu tenho o tijolo que eu selecionei, o 15 por 30 por 7, tá? Lá o primeiro item aqui, ó, 15 por 30 por 7, tá? Ele já vai fazer um cálculo quanto a gente vai gastar de tijolo. Então vou mudar aqui por 12,5 por 25, dentro de todas essas informações aqui. Então vamos falar que eu vou usar aqui esse aqui, ó, 12,5 por 25 por 7, que normalmente é bem padrãozinho. Então a gente tinha 15, ó, a gente foi para 18. Tá vendo? Aqui é o valor unitário do tijolo, tá? Vamos supor que tem na minha região aqui o de 12,5, às vezes eu acho por 1,80 a unidade, ele já vai fazer o cálculo aqui, certo? Isso aqui para vergalhão, normalmente, isso é o que eu utilizo hoje, tá? Para tijolo de 12,5 por 25, que o furo tem até 62 milímetros ali, ou 12,5 por 25, vamos colocar assim. Eu gosto de usar a bitola do ferro de 8 milímetros, tá? Ele até indica aqui, ó, 8 milímetros. Se eu for para o de 15, vou voltar aqui para o de 15, cadê? 15, vou colocar o 7,5, que é o tem mais padrão aqui na minha cidade. Então, ó, o de 15 ele já vai te dar uma bitola de 10 milímetros, tá vendo? Ele já faz o cálculo automático. Aí o que acontece? Ele vai te dar a quantidade de barra, só que isso aqui é estimado, tá? Lembra aquele item que a gente falou aqui da estimativa de espaçamento dos grouts? É uma estimativa, você pode chutar uma estimativa. Então, a partir dessa estimativa que você fez aqui, ele já vai calcular para você quais as quantidades de barras de 12 metros, tá? De 10 milímetros que você vai usar. Então, o que que acontece? Você vai só na sua região e verificar qual é o preço. Vamos supor que é 65. Aí ele já vai atualizar. Isso é a mesma coisa para os 5 milímetros, que é o que eu gosto de usar nas canaletas, tá bom? Então ele vai fazer um cálculo de todas as alturas, ele vai somar todo. Por isso que eu falei que ele faz a somatória aqui, né? Dos pés direito, ele vai somando tudo. Eu tenho um aqui para quem caso queira ver, ó. Eu vou reexibir aqui, ó, tá vendo? Ele está fazendo alguns outros cálculos aqui de metragem, esse tipo de coisa, para me ver barra de vergalhão. Então, a partir daí, eu também consigo já calcular a estimativa para minhas canaletas, né, de quantas barras eu vou precisar. Então, aqui ele está levando em consideração o pé direito, 6 vezes, sabe? Então, querendo ou não, você já consegue pelo menos ter um norte aqui para o cliente, né, o que facilita bastante. Eu aqui gosto de trabalhar bastante com cola.
né? Aquela super cola eu acho o ideal para mim, tipo, muito mais limpo, muito mais prático, muito mais econômico do meu ponto de vista, né? Então a partir daqui ele vai te dar a litragem que você vai gastar nessa quantidade aqui. Hoje, aqui tem um valor, eu já defini aqui, mas nada impede também, ó, é uma cinza. O ideal é cinza não mexer. Mas aqui, ó, por exemplo, no cola. Ah, quantos litros aqui? 19 baseado nesse aqui. Que eu estou considerando que eu consigo sentar 750 tijolos, né, para cada litro de cola. Se por acaso você falar, ah, Cido, é um valor muito coisa, eu vou trabalhar com 550. Você pode vir mudar aqui, ó, não tem problema nenhum, tá vendo? Ele vai mudar para você para a quantidade de litragem que você vai precisar para instalar, para fazer o assentamento dessa quantidade de tijolos, né? Então, aqui fica também a critério, tá bom? Azul você pode mudar. Eu coloquei aqui, ó, fundação, concreto. Então, a partir do projeto estrutural lá que você tiver, ou se você tiver uma estimativa quanto vai gastar de concreto, você pode colocar o valor aqui, né? Ou qualquer coisa chutar um valor também. Vamos falar, que eu vou colocar aqui uma unidade, vou falar que vou gastar, sei lá, R$ 6.000 de concreto. Também pode fazer, não tem problema nenhum. Tanto que é o que eu faço para essa parte aqui, ó, ferragem. Ah, quanto eu vou gastar de ferragem na fundação da casa? Não sei, vou estimar um valor. Aí, por exemplo, uma unitário, R$ 8.000. Vamos estimar que eu gaste R$ 8.000. Porque assim, você só consegue esses valores exatos quando tem um projeto estrutural. Mas assim, normalmente o que acontece? Você primeiro vai passar um orçamento para o cliente, né? Então, pelo menos você vai ter uma estimativa do custo de materiais. E depois você pode jogar valores mais altos. É o que eu faço hoje com a maioria dos meus clientes. Falo, ó, esses valores são arbitrários, o valor final a gente vai ter quando tiver o projeto, né? Então, isso coisa. Bomba de concreto. Ah, vou usar bomba de concreto na fundação. Beleza, tá aqui, tá o elemento. Ah, não vou usar. Deixa aqui, não tem problema, tá aqui, porque lá na parte do orçamento eu vou mostrar para vocês que mesmo ele estando nessa parte aqui, ele não influencia no outro. Ó, escavações, ah, vai ter escavação da fundação. Quantas horas de máquina eu vou usar? Vou usar 12 horas a R$ 350, tá vendo? Então, literalmente, são 15 horas de máquina. Aí ele já vai somando para você, tá? Vai ter caixaria? Talvez tenha uma caixaria, R$ 3.500 ali que eu vou ter de custo de caixaria, tá? Assim, se você quiser colocar mão de obra aqui também para caixaria, se não quiser incluso aqui na fundação, você pode também adicionar um item só para caixaria, tá? Então, vamos lá, caixaria, cadê? Escavações, caixaria. Aí beleza, aí a gente fechou essa parte de fundações. Aí a gente vai para a parte agora de laje, né? Ou seja, cobertura. Vai ter laje piso? Se tiver, você coloca a metragem que vai ter aqui. Vai ter, por exemplo, laje piso cobre mais caro, 210. Qual o valor? Vamos falar que eu cobro R$ 80 na laje piso. Aí já vai te dar o valor também, tá? Ah, deixa eu só fazer um negócio aqui. Peraí. Deixa eu colocar esse item aqui. Aí, beleza. Que é para você informar. Aqui ele está pegando um valor já aqui, ó, da laje, tá vendo? Ó? Então ele está pegando aqui L12, ele está pegando o valor da laje de cobertura, mas eu vou fazer o contrário. Eu vou apagar isso aqui, vou colocar um item que você digita também para não correr risco de errar. Então vamos lá. Então vamos falar que a laje de cobertura, 210 metros quadrados de laje a R$ 75 o metro, tá bom? Concreto que vai ser usado na laje, uma estimativa mais ou menos. Vou usar 15 metros cúbicos. Quanto está o concreto na região? Tá, R$ 420, beleza. Malha ele já está calculando automaticamente, tá? Ele está pegando aqui as duas lajes, vamos supor que você tem a laje piso e a laje forro. Então ele já vai somar as duas lajes para você, vai pegar aqui a malha que normalmente aí vai ficar conforme o projeto estrutural, né, 15 por 15, 20 por 20, 10 por 10, né, vai ficar a critério. Normalmente quando você compra a laje, é de supra ou o fornecedor te passar essa informação, tá? Então aí você vai saber quantas telas vai pegar. Normalmente aqui eu estou calculando, baseado nisso já, que normalmente a malha ela tem ali um tamanho, aqui ó, de 2 por 3, né? Como tem a cobertura ali normalmente de 10 centímetros, aí eu estou retirando esse recobrimento de uma malha para outra. Cido, eu quero trabalhar com mais goma. Então, ó, 1,80 por 2,80, né? Então a gente vai ter a, a cobertura de uma malha com a outra. Aí ele já te dá a quantidade aqui de novo, tá vendo? Já atualizou.
Ah, vai ter bomba de concreto? Vai, então vamos deixar aqui. Escoramento, aqui eu coloquei escoramento. Ah, escoramento não sei quantas estacas eu vou usar, mas vou colocar uma estimativa. Vamos supor que o escoramento da laje, uma unidade, eu vou gastar 2.500 com escoramento, certo? Aí aqui eu vou vir para a parte de coberturas, tá bom? Coloquei um item telha. Aqui a quantidade de telhas que vai usar dá para calcular automaticamente, né? Literalmente é só você pegar a área da laje e dividir por a telha que você vai usar, por exemplo, uma 244 por 1,10, você consegue, ou você coloca o valor, fica mais fácil. Aí eu coloquei aqui estrutura do telhado. Por quê? Porque você pode usar estrutura de madeira, você pode usar estrutura metálica, então você vai ter uma unidade e você vai colocar, se for madeira, eu vou gastar R$ 8.000 de madeira. Você já coloca, ele atualiza também. Beleza, aí terminamos a parte de estruturas aqui. Eu não coloquei parafuso nem nada disso, porque dentro da estrutura dá para você adicionar esses valores, esses gastos aqui. É que não falei, é uma estimativa, tá bom? Aí a gente vai para a parte de infra. Quem é a infra? Então a gente está falando de tubulação de hidráulica, isso já está considerando joelhos, conexão, cola, tudo que você vai precisar. Então, mais ou menos quanto eu vou gastar? Eu vou gastar uma unidade, R$ 3.000 nesse item. Pode estar superfaturado, não tem problema nenhum, porque aqui é só estimativa. Esgoto a mesma coisa, tá vendo? Aí a gente vem para a tubulação de elétrica, que seria também ali os condutores, né? As caixinhas 4x2, caixinha parandela, quadro de luz, tudo isso você pode adicionar aqui. Vamos supor que eu vou gastar R$ 1.800, entendeu? Aí para esse item. Impermeabilização, a gente vai ter ali, normalmente depende do que você quer, normalmente eu trabalho ali na minha fundação, eu trabalho com a base de Neutrol, uma Cicatop por cima e normalmente às vezes eu uso um Rebotec na massa, na mistura. Então você pode fazer a somatória de todos esse aqui, colocar e o custo que você vai estar. Vamos falar, supor, vou gastar R$ 1.200 só com impermeabilização. Ok, sem problema nenhum. Beleza. Aqui eu já coloquei na parte de impermeabilização o custo de impermeabilização para as paredes, tá? Impermeabilizar as paredes. Então o que acontece? Nas paredes, normalmente assim vai depender do fornecedor, dá uma em média de 90 a 120 metros quadrados por demão, cada lata de 18 litros, tá? Então aqui ele meio que já está fazendo um cálculo, tá, automatizado, mas eu deixei em azul para poder, eu posso até manter em cinza depois, para ele fazer essa função, né? Mas aqui ele está dando uma estimativa baseado nas áreas da parede, também descontando as aberturas, então ele já vai te dar um valor e vai te dar você coloca o custo unitário, ele vai te dar a somatória. Então é isso. Aqui, acabamento. Eu normalmente aqui trabalho com rejunte, tá? Que eu acho muito mais prático. Então, o rejunte média é uma média, tá bom? Se você gasta menos, você pode alterar esses valores aqui, que literalmente, ó, eu gasto 1,2 kg por metro quadrado, mais ou menos, né? Isso é para ter uma segurança. Então, aqui, 1,2 kg aqui, tá vendo? Ó? Tô coisando aqui, ele vai dar o valor. Eu diminuo normalmente aqui que na minha região eu faço o seguinte, eu misturo areia fina, peneirado naquelas peneiras de suco, tá bom? Então eu consigo fazer uma redução. Então eu já estou reduzindo 40%, que é o que eu adiciono de areia. Qualquer coisa precisar, qualquer dia eu mostro o traço que eu faço. Né? Mais ácido, eu não quero redução. Então é só pagar esse valor aqui de 1,4 e não colocar areia fina. Eu gosto de trabalhar apenas com rejunte puro, tá bom? Aí a gente vai vir aqui para os indiretos, né, que seria tipo a areia que você vai usar durante a obra ali para grout e esse tipo de coisa, pedra, cimento, locações bitoneiras, andaimes, ferragens, tá tudo aqui ó, na parte de infra. Então você vai colocar aqui a areia, vou usar 6 metros cúbicos de areia, pedra, vou colocar aqui 3 metros cúbicos, cimento, vou usar uns 20, 30, 40 sacos, aí fica a critério. Aí o custo na região. Locação de bitoneira. Meses. Quantos meses eu vou ficar aqui? Aí você coloca aqui e estima. Ou também de ferramentas, caso precisa, tá bom? Andaimes. Quantos meses você vai ficar? Um mês aqui, 350, sabe? Então, isso fica a critério. Aí depois a gente vem para o último item aqui, que é o frete. Eu estou considerando até 3.000 tijolos, tá bom? Uma carga ali de 3.000 tijolos. Ele vai calcular aqui baseado na quantidade, quanto que a gente vai precisar. Aqui está um valor quebrado, mas a gente lembrar que é valor cheio. Então, literalmente, eu precisaria aqui de mais ou menos 5 viagens, né? Vou até diminuir aqui, ó. Tá vendo? 5 viagens de tijolos. A viagem vai mais tijolos. É só entrar aqui, ó, no carga, tá vendo? Ó, carga.
e aqui está 3.000 unidades. Se eu falar, eu consigo uma carreta, a carreta já vai 5.500, vamos colocar aqui, 5.500 unidades. Então o preço da carreta sai 1.200. Então a partir daí você consegue fazendo tranquilamente. Aqui ele vai fazer a atualização para você conforme a quantidade. Deixa eu voltar aqui mais casa, eu gosto de trabalhar a 2.6, a gente sabe que é 3 viagens, né? Então vou voltar aqui para 3.000. 3.000. E mais ou menos o frete aqui na minha região dá mais ou menos R$ 900 de onde eu pego. Aí o que acontece? Aqui ele já vai me dar um total estimado, tanto de materiais, tá bom? Quanto de mão de obra mais materiais. Então ele dá aqui e ele vai dar um valor estimado por metro quadrado para esse projeto. Então esse projeto a gente vai ter mais ou menos um custo de 1.287, que literalmente para tijolo ecológico está dentro da margem ali, tá? 1.200 até R$ 1.900 é um valor dependendo do projeto, que a gente tem projetos bem complexos aí, né? Então tá um valor bem próximo aí da realidade, tá bom? Então, beleza. Isso aqui é só a entrada de dados, preenchimento. Os orçamentos aqui literalmente já está pronto. Mas o que acontece? Eu coloquei um elemento a mais para poder facilitar. Então a gente vai vir aqui em orçamento, né? Aqui é o de mão de obra, né? Então de mão de obra você vai colocar o logo da sua empresa, vai colocar o nome da sua empresa, a data que você está executando, vamos colocar lá 13/8, certo? O número do orçamento, o orçamento 1001, beleza? Qual o cliente? Você vai colocar o nome do cliente aqui. Aqui só tem um adendo, que né, clicou em cliente, você tem que clicar aqui, ó, e preencher aqui. Eu fiz uns outros, mas ficou muito separado na hora da impressão, não achei legal. Então, obra. É só entrar aqui, ó, rua, tal, tal, e colocar, não é nada de outro mundo. Ok, aí você preencheu. Isso aqui é o lembrete das atividades, né? Isso aqui são todas as atividades que você adicionou aqui, por exemplo, você adicionou mais alguma. Aí ele está lembrando você quais as atividades. E, por exemplo, eu vou colocar uma atividade a mais aqui, aí ele aparece aqui lista para você. Vamos supor aqui, qual foi a atividade que eu adicionei? Ó, contrapiso, tá vendo? Ó, contrapiso grosso, ele já vai trazer aqui, vai trazer o valor. Então, como funciona aqui? Ó? Aqui eu posso, literalmente, a planilha pode estar assim, ó, zerada, tá vendo? Então, eu só tenho que confirmar aqui esse 690, depois eu dou uma olhada por que, que ele está trazendo esse valor aqui, mas, peraí, eu acho que eu já sei o que, que é. Deixa eu ajustar aqui. Ah, tá. Daqui a pouco eu vejo o que, que é isso aqui, mas pode ficar tranquilo. Deixa eu voltar aqui. Aí, pronto. Aí vamos supor, estava tudo limpo, né? Você vai ter limpo aqui e você pode estar adicionando os itens, né? Então vamos colocar aqui, ó, fundação é um item, a parede de tijolo vai ter também, vai ter vai ter laje. Laje de cobertura vai ter? Vai. Vai ter uma segunda laje, vai ter uma laje piso também. Aí a gente pode adicionar aqui, ó, ele vai me dando os valores. Se eu adicionei o custo lá de item, ele vai me dar o valor aqui, né? Como eu não apresentei, por isso que ele está zerando e está mostrando para mim que eu tenho um item que eu estou escolhendo que ele está com valor zerado. Então vamos supor que o cliente não vai querer colocar telhado, só vai deixar laje. Aí ele aparece para você. Telhado, eu não adicionei o valor de telhado que eu tinha comentado anteriormente aqui, ó. Cadê? Fundação aqui, ó, telhado. Eu não coloquei um custo por mão de obra, propositalmente, ó. Tá vendo? Aí ele está falando que o telhado aqui está faltando um valor, né? Isso para quando você esquece de colocar um valor de mão de obra. E, por exemplo, se você colocar aqui, ó, eu vou colocar item repetido, telhado, ó, ele vai sinalizar para mim que os itens estão repetidos no seu orçamento. Então é só vir aqui, ó, é um delete, literalmente, ó, estou deletando. Então vamos supor, estou negociando com o cliente lá. Então, mandei o primeiro orçamento. Ele falou: sido legal, beleza, ok, mas eu não quero rejunte. Então você vem aqui no rejunte, deleta, ele já apagou, já atualizou o valor para você. Não vai ter impermeabilização, eu também vou fazer uma impermeabilização. Beleza, você vai e apaga, ele vai fazer aqui também para você tranquilamente, certo? Vou voltar os itens aqui, ok, né? E ele vai te dar já o valor. Então aqui ele está me dando mais ou menos um custo de mão de obra. Por isso que ele estava trazendo esse valor, porque ele está trazendo dessa planilha aqui, ó, né? Ele está trazendo o custo de mão de obra daqui. Mas nada impede da gente fazer o seguinte também. Eu posso pegar esse valor, dividir. Normalmente eu vou dividir aqui, que nem eu falei, pela fundação. É o meu guia padrão, que seria a área construída. Então, por exemplo, se aqui eu pegar algum valor aqui, ó, e atualizar, ó, vamos dizer que ele não quer a parte de, cadê aqui, rejunte. O cliente vai fazer o rejunte. Então, eu apaguei aqui, ó,
ele já está atualizando para você mais ou menos qual é o custo da sua mão de obra, tá bom? Então, ok. Aí aqui eu já deixei programado para quê? Você vir aqui, ó, cadê arquivos, impressão. Ó, ele já vai te dar automaticamente tudo certinho, tudo configurado, tá vendo? Mas eu gosto de fazer o seguinte, Ctrl mais a letra P, ele já vem automaticamente, tá vendo? Ó, ele vai te dar aqui todos os itens, ó, o telhado ainda continua aqui, porque você não colocou um valor, tá bom? E ele vai literalmente já apresentar a proposta para você encaminhar para o cliente, já configurado, sem precisar fazer mais nada. Para estimativa de materiais, é a mesma coisa, tá bom? Aqui no caso eu tenho por elementos, né? Então, ó, parede de tijolos ecológico. O que normalmente vai na parede de tijolo ecológico? Foi a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Só que aqui a gente foi preenchendo os valores. Aqui a gente vai selecionar os itens. Por exemplo, aqui, ó, é a mesma coisa do de lá, ó, vai estar apagado, vou apagar tudo, ó, tá vendo? Então o que acontece? Na parede de tijolo, eu vou ter tijolo, certo? Ele já vai me dar aqui. Eu vou ter também os grouts, com certeza. Vou ter aqui os vergalhões, né? Isso aqui é o que você vai mandar para o cliente para ele ter um norte de quanto ele vai gastar na obra mais ou menos. Literalmente cola, beleza. Você vai preenchendo todos. Aí vamos falar, ó, na fundação tem bomba de concreto. Lembra que eu falei que a gente ia deixar lá no outro ponto? Tem bomba de concreto, mas a gente não vai precisar usar bomba, então a gente apaga aqui, ó. Beleza, apagamos o item. Vamos ter escavações, beleza, vamos continuar com escavações. Se eu precisar adicionar mais algum aqui, ó, em escavações. Aqui do lado também tem um lembrete de materiais, ó. Então, vamos lá, pela linha aqui, caixaria. Ó, vamos supor que a gente vai gastar com caixaria. Então, você vem aqui, vai procurar aqui caixaria, tá vendo? Ó, se você colocou um valor lá, ele vai te trazer um valor aqui. Ah, não vou usei. Então, beleza, apagou aqui, tá tranquilo. Laje, mesma coisa. Ah, vai ter uma laje de cobertura. Ah, vai ter laje de forro. Então, você vem aqui, ó, laje piso, laje forro não, desculpa. Laje piso. Então vai ter, lá ele vai puxar automaticamente as informações que a gente já colocou no outro item, tá? Isso aqui literalmente só é a primeira vez que você vai fazer e tipo os serviços que você executa. Falar, ah, eu não executo contrapiso nem nada, então não gasta. E assim, no futuro dá para colocar mais itens também, a gente pode melhorar muito mais isso aqui por elemento. Ah, então não vai ter essa laje de piso aqui, só vai ter a laje de cobertura. Beleza. Aí aqui, cobertura, ele já está trazendo, concreto, tudo que a gente preencheu lá na outra planilha, que é a entrada de dados aqui, ó, estimativa de materiais. Aí aqui literalmente é o que só a gente precisa. Então, vamos supor que ver aqui, escavações, cadê? Aqui, caixaria. Né? Então o cliente, a gente mandou o primeiro orçamento para ele, com valor, tinha caixaria, mas ele desistiu, falou, ah, não quero caixaria, vou fazer diferente lá alguma coisa, vou escavar, vou concretar direto, então não vai ter mais. Então você vem e apaga também, você consegue atualizar. Por isso que, entre aspas, é duplicado, sim, mas para poder facilitar para você, tipo assim, com um clique você conseguir atualizar seu orçamento sem muita dificuldade. Precisar alterar valores, você vai lá no entrada de dados e altera o valor, né? Isso aqui, vamos lá, laje, né? Todas essas partes. Ah, vai ter escoramento, mesma coisa, ó, tá vendo? Puxou, cobertura, infraestrutura, tá vendo? Impermeabilização. Ah, vamos supor que o cliente não vai fazer impermeabilização nesse momento. A gente adicionou lá, mas ele não vai fazer nesse momento aqui, ele não quer no orçamento. Então a gente apaga aqui, ó. Tá vendo? Pagou, tranquilo. Deixa eu só confirmar se está gravando ainda. Tá gravando? Só para não correr risco de perder a aula. Certo? Então aqui, acabamento. Ah, a mesma coisa, ó, o rejunte, areia fina, mais ou menos quanto vai gastar, certo? Uh, aqui os indiretos. O que seriam os indiretos? Eu não sei se eu expliquei na outra, vamos aqui no orçamento. Mas seria, por exemplo, o que você vai gastar de areia, pedra durante a obra. Eu acho que eu falei sim. Então aqui, ó, as indiretas. Eu vou gastar areia, pedra. Vamos ver o que mais eu posso adicionar aqui que vai gastar nos indiretos. Ó. Lembrando que aqui do lado, ó, tá vendo? Tem algumas coisas de indiretos aqui para poder facilitar. Você pode adicionar mais itens. Ah, o cimento. Tá faltando cimento aqui. Sem o cimento não tem como executar a obra. Então você vai vir aqui, ó, procurar. Ele tá meio assim porque tá numa lista, mas depois se você ver necessidade, eu crio uma listagem que é apenas por elemento. Ah, então o que é indireto? Na hora que eu clicar aqui, ele só vai aparecer todos que é de indireto. Dá para fazer isso também sem problema nenhum, tá? Eu coloquei todos porque caso queira fazer alguma modificação também consegue fazer.
Então, cimento, 20 que a gente já colocou lá, ele vai dar. Então, no final de tudo, ele vai fazer a somatória. Então, ele vai dar o valor estimado de materiais, ele vai dar um custo de mão de obra mais materiais, né? Então, ele vai dar um custo, ele vai dar um custo estimado por metro quadrado. Eu normalmente, possivelmente depois eu vou atualizar, esse valor aqui, ó, eu gosto de adicionar 30% aqui em cima, tá? Então você pode até colocar aqui, só que depois eu vou colocar um outro elemento, vezes 1,3, que é para você ter uma margem de segurança aqui nos materiais, caso tenha alguma variação. Então quase sempre eu faço isso, eu deixo 30% a mais nos materiais. Então 115, se a gente adicionar 30%, 150 mil. Então ele não tem um susto, tá bom? Então, dessa forma, ele consegue aí tranquilamente ter pelo menos um norte. E mesma coisa, você pode ir ali em arquivos, imprimir, né? Ele vai te dar aqui também, ó, tá vendo? Com todos os itens, os que você apagou, tá vendo? Não tem. Literalmente, se você quiser, por exemplo, se você colocar um item, por exemplo, repetido, peguei um item lá de cima repetido, ó, ele já vai listar informando que o item está repetido também. Aí é só vir aqui e apagar com delete tranquilamente, ok? Então, na parte de voltando à impressão, você pode ir ali, arquivo, impressão, ou que nem eu falei, Ctrl P eu acho mais prático, tá vendo? Ele já vem para cá, mesma coisa, você altera aqui, consegue alterar tranquilamente aqui o logo, a data, o nome do cliente ele já está pegando lá do orçamento, então você consegue fazer dois orçamentos muito rápido. E só aqui, por exemplo, você quer mudar o nome da sua empresa, você vem aqui, coloca o nome da sua empresa, não quero, achei feio esse nome, vem aqui e apaga. Cido, quero mudar a cor desse item aí em cima, não gostei, vou colocar um laranja. Você pode colocar as cores da sua empresa tranquilamente, tá bom? A mesma coisa aqui, ó, isso aqui é trabalho de Excel, ó. Não gostei desse verde aí, vou colocar, sei lá, um azul escuro, um outro azul mais escuro, sabe? Então fica a critério também, caso queira alterar. Eu coloquei só para diferenciar mesmo, mas você pode mudar tanto isso quanto por orçamento também, tá bom? E aqui vem a parte mais legal, caso você tipo faça o acompanhamento da obra, você execute a obra também, né, que é os gastos diários. Como funciona os gastos diários? Esse aqui eu estou trabalhando ainda, tá? Que é para aqui ele vai fazer uma verificação da obra para ver quantos meses a obra tá sendo feita, né? Qual o tempo que você está levando para fazer a obra, e ele vai te dar uma estimativa aqui que você tá, se está ideal, se está meio termo, se está tendo prejuízo, está aceitável, sabe? Então eu vou trabalhar melhor. Eu tinha na outra planilha, é mais complexo fazer. Depois, com o tempo, eu atualizo isso aqui. Só que isso aqui não influencia em muito, não, tá bom? Então vamos lá, a parte interessante. Aqui funcionaria assim, ó. Vou apagar todos aqui. Né? Aqui a gente tem um tipo do gasto. Aqui, quando eu coloquei outros, você pode fazer qualquer coisa. Se quiser adicionar, vamos colocar aqui, ó, ajudante, ok. Aí você vai colocar aqui, vamos colocar aqui, ó, Pedro. Pedro. Se você não quiser colocar ajudante, você pode colocar diretamente o nome da pessoa, tá bom? Aí como funciona? Ó, hoje dia 13, tá bom? Dia 13 do 8, certo? Qual o tipo de gasto? Vamos falar que hoje eu tive gasto com gasolina. Quanto você gastou de gasolina? Vamos supor que eu abasteci hoje R$ 50 para ir. Aí você vai colocar a pessoa, vamos falar, foi o Cido, tá? Hoje ainda, eu posso selecionar aqui, copiar aqui para baixo, apesar que ele está coisando vários. Então, copiar, colar, colar. Hoje também eu tive aqui almoço, certo? Gastei R$ 32 no almoço. Aí vem aqui, certo? Mas não foram mais de um almoço, foram 4 pessoas. Então beleza. Então vamos colocar aqui. Eu posso colocar o valor total, né? Pegar na notinha ou colocar aqui 32 vezes 4, vamos supor. Eu gastei R$ 128 hoje, né? E hoje também eu gastei com pedágio, né? Eu tive que gastar com pedágio. Vamos supor que ida e volta você pode colocar separado ou colocar os dois ao mesmo tempo. Vamos falar que ida e volta eu gastei R$ 20 de pedágio, tá bom? Aqui você pode colocar a pessoa que está atualizando, se quiser, ou a pessoa que gastou também, fica a critério. Vamos ver mais. Dia 13 do 8, vamos supor falar que eu gastei com o ajudante Lucas, certo? Qual a diária? Vamos supor que é 150 a diária do ajudante. E também gastei no dia 13 do 8 com o ajudante Pedro, certo? Beleza, R$ 150 também. Aí aqui você pode colocar quem está atualizando, que eu já falei anteriormente, ou não precisa nem preencher, tá? Aí o que é interessante? Que ela começa a fazer a somatória.
aqui ele não está pegando, mas depois antes de enviar para vocês eu atualizo, pode ficar tranquilo. Aí como é que funciona? Ó, vamos supor os dois aqui, que era para ele estar trazendo aqui, deixa eu ver aqui por que ele não está pegando. Ah, tá. Ok, pronto, agora vai pegar. E aqui também, não sei por que ele não pegou. Ok, atualizou. Então, ou seja, ó, tem a diária do Lucas e do Pedro, ele já está carregando aqui, tá bom? Deixa eu só colocar aqui também. Tava certinho isso aqui, eu não sei por que ele saiu. Aqui. E ok. Mas depois eu vejo. Pode ficar tranquilo que a planilha no final ela vai certinho. Então vamos lá. Ó, o ajudante Pedro tem uma diária. O ajudante Lucas também tem uma diária. Aí ele vai somando. Deixa eu só. Peraí. 2. Aqui é 2 também. 2. Opa. Deixa 7. Peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu só confirmar aqui que ele não tá pegando. Deixa eu travar essa célula. Cadê? Aqui essa ele pode mudar e travar essa aqui. Certo, agora eu acho que ele vai. Deixa eu coisar aqui. Ajeitar, isso acontece, tá, pessoal? Aqui. Vamos lá. Quando ela for, ela vai redondear, tá bom? Beleza, agora ela já está somando aqui, está fazendo a somatória. Então, deixa eu só confirmar aqui. Exatamente isso. Então, coisando aqui, dá 498, 498, beleza. Então, ok aqui. Aí, certo, dando continuidade, aqui ele está somando. Aí vamos supor que lá no dia 14, ó, dia 14 do 8, eu gastei com gasolina, certo? Gastei com pedágio, gastei com almoço também, certo? Cadê aqui? Almoço. E gastei apenas com o ajudante Lucas. Então vamos lá, gasolina, quanto eu gastei? Eu gastei mais R$ 50. Pedágio, gastei os mesmos 20. Almoço. Almoço vai ser, vamos colocar aqui 32, vamos falar que hoje foi 3 pessoas, que faltou um ajudante, beleza. E gastei com um ajudante, certo? Então o que acontece, ó? Eu tenho o ajudante Lucas, né? Ele foi 2 dias, o Pedro um dia só. O Pedro faltou um dia. Então aqui tá, ó, o Lucas, 2 dias. Quanto você tem que pagar para ele na diária, tá? Quanto você, na verdade aqui é quanto você tá gastando com ele, tá bom? Então conforme você vai fazendo aqui, você vai ter uma ideia de quanto você vai gastar com esse funcionário. Depois eu posso ver a possibilidade de, por exemplo, pagou, ela já desconta daqui, ou dá um desconto aqui do lado, já vai abatendo, né, conforme o pagamento. Posso incluir depois, não vejo problema nenhum. Então, ou seja, a partir daqui, ele vai estar fazendo para você todas as somatórias, né, de todos os itens, né? Então, gasolina, ele já está somando, ó, você gastou 2 vezes com gasolina, R$ 100. Vamos dizer que aqui a gasolina eu gastei nesse dia aqui, eu resolvi abastecer, vamos supor que o tanque ficou 180 para encher. Então ele já vai somando aqui, ó, atualizou, gastei quantidade 2 vezes com gasolina e R$ 230. Aí ele vai preencher, você vai preenchendo aqui, né? Eu deixei 600 células, eu acho que é item o suficiente. Qualquer coisa depois dá para aumentar, não é um bicho de 7 cabeças, é só alterar esse valor aqui, ó. Tá vendo? 600, posso colocar o valor que eu quiser, tá? Eu não coloquei para não ficar pesado. Você pode colocar 800 ou alguma coisa do gênero aqui sem problema nenhum. Aí ele vai pegando. Depois eu só vou dar uma atualizada aqui, mas até o final ele vai estar somando certinho. Né? Deixa eu só ver aqui. Depois eu dou uma atualizada legal nisso aqui, eu travo as células. Beleza, aí ele preencheu isso aqui. Aí ele está pegando o nosso orçamento bruto, tá? O valor do nosso orçamento bruto aqui. E cadê aqui? Gastos, orçamento bruto. Vai ver o quanto você está gastando e ele vai estar te dando em tempo real. Né? Isso aqui eu vou trabalhar melhor ainda. Como é que está sendo o andamento da obra? Um mês tá ideal. Opa, então o lucro está isso aqui, o salário está isso aqui, né? Eu ganho sem 20%, que isso aqui eu deixo 20% literalmente para algum problema na obra. Então, o que acontece? Esse valor é um valor do lucro final menos 20%. Então, ou seja, se você não precisou usar esses 20%, opa, beleza, acabou valendo a pena, ganhei um pouquinho mais, né? Precisou dos 20%, aí aqui já vai ter o valor estimado
com o que você vai precisar, desculpa, o que você vai ter de valor a mais, né? Então eu tenho que atualizar aqui, que ele não está batendo os valores certos ainda, mas depois eu faço isso aqui. Eu acredito que é isso, tá? Que eu tenho aí para demonstrar. Caso tenha interesse, é que nem eu falei, eu estou vendendo por um preço simbólico aí, se você vê que te ajuda, né? Quiser contribuir, facilita bastante, tá bom? Aí entrar em contato aí eu acabo passando a chave Pix, tá bom? Grande abraço aí para vocês.